Verdade. E agora, mais do que isso, você cuida de um atleta que nós geramos conexões de um patrocínio, que você Sim. parte da história dele, onde você está cuidando para que ele viva essa experiência também de 2-0 e possa bater um recorde pessoal dele indo para a maratona em julho e da New Balance em Porto Alegre, né? Então, eu queria que você contextualizasse um pouquinho tudo, agora que eu já falei demais, Patrick. Não, tá certo. Eu acho que é esse o contexto mesmo. Se a gente parar para analisar, muitas pessoas que me procuram, elas, quando passam em avaliação comigo, a gente determina. Eu classifico a fisioterapia em três condições. A gente tem a fisioterapia, que é a fisioterapia ativa, como você mencionou, que ela está voltada, que é o que a gente pratica muito em clube também, que é uma fisioterapia baseada em uma correção e o desequilíbrio biomecânico da musculatura da pessoa. Então, assim, não é só correr, não é só praticar esporte. A gente precisa entender se sua musculatura ela está sendo trabalhada para aquela especificidade. É por isso que os atletas hoje, ou clubes, ou pessoas que têm já esse contato com a fisioterapia ativa, têm um acompanhamento tanto preventivo, ou então até clínico mesmo para recuperação. É porque você consegue basear no que o músculo está precisando e qual fortalecer no momento adequado, em qual angulação, em qual posicionamento, quando você vai recrutar esse músculo. Então, isso que a fisioterapia traz de diferente, além, óbvio, do controle de carga, que aí, que convenhamos, para mim foi um baita desafio. A Kátia, por exemplo, correu uma maratona, 42 quilômetros numa esteira, um movimento cíclico, e ela ainda fazendo live com os clientes dela ali, falando ainda sem parar ali, direto ali. Então, assim, imagina para a gente da reabilitação como desafiador é. E aí eu também entro naquela fisioterapia convencional, que é o que o público tem muito contato hoje, que ela é mais enraizada na reabilitação, que é a fisioterapia analgésica, a fisioterapia de tratamento de sintomas, onde a gente está mexendo diretamente ali no processo de dor, inflamação, na modulação da inflamação. Então, é uma fisioterapia onde você vai trazer uma sensação de alívio, mas a gente não trata a causa do problema, tá? Diferente da ativa, que você consegue achar o problema no objetivo que você precisa e já vai chegar lá. E também temos uma que está muito difundida na nossa sociedade, que é a fisioterapia oriental, né? Que é aquela acupuntura, moxa, processo de relaxamento. Então, para cada fase de cliente, ela tem uma indicação. Então, quando a gente fala com um atleta, por exemplo, vai ter atleta que a gente vai precisar fazer um controle de carga com o treinador, vai precisar ter pode ser até aquele corredor recreativo, que não tem nem pretensão de ser atleta, mas que está com aquela dor muscular e não sabe se pode correr, se pode correr. Baseado no que a gente avalia na reabilitação, a gente tem que ter um entendimento se aquela pessoa tem que fazer uma liberação, se ela tem que fazer um tratamento analgésico, aí ela cai na fisioterapia convencional, ou se, olha, realmente a sua musculatura está tensa, mas é por falta de ativar um músculo específico Y aqui que você vai resolver o problema. É uma opção. Então, assim, a gente vai ter que ter esse entendimento. Como que a gente tem que abordar? É tratar a causa. A gente nunca pode tratar só o sintoma. Então, assim, toda parte da prescrição da reabilitação, da fisioterapia ativa, ela é composta por uma avaliação minuciosa para que a gente pode atender a demanda e a necessidade da pessoa. Só que cada pessoa tem um estímulo. Tem aquele cara que quer performar a corrida, o cara que quer aumentar a intensidade e potência na corrida, ou seja, melhorar o tempo dele, como você falou, o Robson quer atingir um patamar onde ele quer chegar no nível onde ele quer bater o recorde pessoal dele, mas para isso a gente tem que ter alguns controles. Quais são os controles? Baseado na avaliação que eu fiz com ele, através da nossa parceria aí, a gente conseguiu analisar que alguns músculos dele falta necessidade de força muscular e falta um trabalho de pliometria, onde a gente vai trabalhar força com velocidade para que ele possa sprintar mais forte com o menor risco possível. Obviamente, a gente fala assim, a gente vai fazer um preventivo e ele não vai ter risco algum. Só de você se expor à atividade física, existe uma possibilidade de risco. Então, a gente precisa ter um entendimento de que, para que ele tenha uma longevidade, ele consiga fazer um ciclo grande de prova, ele consiga atingir uns objetivos. E quais são os objetivos iniciais agora? Controle de carga, fortalecimento dos músculos que ele precisa, recomposição muscular, ou seja, relaxar o músculo que precisa e, obviamente, além de reposição de sono, alimentação, porque outros profissionais já estão nos ajudando, no caso do Diego, por exemplo, aí, que nos auxilia bastante esse processo, a gente vai abraçar o Robson num processo onde ele vai conseguir performar um esporte
E assim que ele acabar essa prova de julho aí da New Balance, se tudo der certo, a gente vai deixar ele apto para ele já estar pronto para continuar performando a corrida dele, treinando, e ele fazer um novo ciclo, se tudo der certo, para atingir novos objetivos. Sim, sem dúvida. E quando a gente fala um pouquinho desse nosso processo com o Robson, né, é importante nós comentarmos aqui que existe um fator novo entrando como ferramenta também para toda essa validação de uma busca por melhor resultado, né? Que quando a gente fala sobre o Dr. Diego, nós estamos falando de um procedimento novo que até então nós também não usávamos como ferramenta e que agora está sendo disponibilizado e que é um diferencial muito grande, que é o teste genético, que o Robson acabou de fazer e não está pronto ainda. Então, hoje nós estamos baseados em todo o conhecimento que o Dr. Diego tem, que você tem, nós estamos entregando para ele todas as condições necessárias para que ele já comece a fazer esse trabalho, mas em breve, em 15, 20 dias, nós teremos aí um resultado de todo um teste genético que vai nos proporcionar usar ainda com mais propriedade essas ferramentas. Por quê? Porque esses testes trazem algumas informações muito peculiares, como qual o tempo de sono que o Robson precisa para realmente entregar uma melhor performance. Isso é muito particular de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento de causa no que diz respeito ao sono. Essa noite eu dormi menos de 4 horas e eu não durmo mais. Eu tinha como ficar na cama por mais tempo e para mim estava tudo bem. Eu precisava levantar, eu precisava me movimentar. Então eu já passei por vários médicos que já explicaram isso para mim. É um caso atípico, o sono para o esporte é fundamental? É fundamental para a recuperação, mas alguns atletas precisam de mais horas de sono, outros precisam de menos. Esse teste, ele tira esse achismo, né, que é sempre um questionamento. Eu ouço dentro da minha casa mesmo, pô, não é possível, você treina 20 horas, mas você não consegue dormir? Por que não dorme mais? E não é que eu tenho sono, eu durmo, capoto, pego o meu relógio, a minha recuperação está lá em 90, está lá em 80, então não é que eu não me recuperei. Eu me recupero, mas eu não preciso de tantas horas de sono. Mas esse tipo de teste vem para tirar qualquer dúvida nossa de que será que eu devia ter ficado na cama mesmo? Será que eu tinha que ter descansado um pouco mais sem a vontade de estar descansando, né? Então ele vai fazer um teste da microbiota e ali a gente vai entender qual é a nutrição mais específica que ele precisa, desde da entrega dos nutrientes que ele precisa para a musculatura, para, enfim, toda a fisiologia dele, até para que ele consiga ter todo um preparo para que no dia da prova ele consiga aceitar todo o volume de carboidrato que ele precisa, de hidratação, de sais minerais, e ele não tenha nenhum tipo de descompasso a partir do momento em que ele começa a utilizar toda essa quantidade de nutrientes e carboidratos que ele precisa. Então, veja, é um teste que eu ficaria aqui citando, ele vai trazer aí mais de 20, né, informações diferentes sobre abordagens, o melhor horário dele treinar. Se o melhor horário para ele treinar é de manhã, à tarde ou à noite. Então, esse teste é muito específico e ele traz para a gente um ajuste muito fino né, para que as nossas ferramentas, que já são fantásticas, a ferramenta do Patrick é fantástica, possa ainda ser aprimorada de uma forma tão específica para que a gente consiga ajustar aquela alta performance mesmo, né, Patrick? Então, também, assim, a chegada do Robson traz para a gente uma oportunidade de viver uma experiência muito peculiar, muito única, como equipe, né, como consolidação de parceiros que precisam fazer uma corrente do bem agora. Porque para que a coisa funcione, a gente tem muitos profissionais envolvidos, né? Mas que bom que Deus está dando essa oportunidade para a gente, porque através dela também a gente está conseguindo aprender ainda mais e daqui a pouco estender isso que nós estamos vivendo para outros atletas que buscam performance ou até mesmo experiências semelhantes, né? Acho que, com certeza, acho que tudo isso vai englobar, né? Eu acho que o principal é o que você falou, acho que é a gente fazer um trabalho multidisciplinar para a gente conseguir fazer com que o Robson chegue nesse objetivo. Ele tem uma prova-alvo, ele tem um objetivo e ele acredita na gente e a gente, como parceiros, a gente vai entregar esse resultado aí e já está tudo organizado. Se Deus quiser, vamos encaixar legal. Vai funcionar. Às vezes, né, quando as pessoas não têm a sensibilidade de entender o quanto as coisas são importantes para o outro, elas acabam achando que é mais fácil simplesmente dizer para você: ah, faz uma outra coisa. Né? E no meu processo de busca pela solução de dor, por várias vezes eu ouvi um profissional dizendo: meu, mas com tanta atividade física, você precisa querer correr?
né? Faz outra coisa. Você já tentou nadar, já tentou, enfim, não precisa largar de praticar esporte. Eu não queria, eu queria correr, né? Então, às vezes, não é não é um detalhe na vida da pessoa, é o sonho da vida da pessoa. Por mais amadora que ela seja, por mais velha que ela seja, por mais que ela não tenha uma perspectiva de um pódio, não era esse o meu objetivo, né? Mas o objetivo era viver o prazer da corrida, viver a história da corrida, viver as conexões da corrida, né? E quando eu te encontrei, eu consegui resgatar essa esperança e agora essa realização. Então, é muito mais do que sobre corrida, é sobre conexões que nos permitem viver a realização daquilo que a gente deseja, com respeito, com escuta, dando espaço e levando ferramentas para que o outro consiga alcançar aquilo que ele está desejando.